Esta não é apenas uma história sobre uma proposta chocante feita à beira da morte. É uma história sobre escolhas difíceis, sobre o peso do tempo quando ele deixa de ser infinito, sobre um homem poderoso, dono de terras e riquezas, que percebe tarde demais que fortuna nenhuma compra um legado sem amor. É sobre um fazendeiro marcado pelo destino, que ao ouvir que lhe restava pouco tempo de vida, faz um acordo que mudaria duas existências para sempre: casamento, um herdeiro e tudo o que ele possui como pagamento. Mas também é sobre ela, uma jovem sem proteção, sem promessas, colocada diante de uma decisão que poderia salvá-la ou aprisioná-la. É sobre aprender que herança não é só terra e dinheiro, mas escolhas que cobram um preço alto. É sobre o sertão que testa, que endurece, mas também transforma, onde o amor não nasce em promessas bonitas, e sim no silêncio, na convivência e na dor compartilhada. Se você aprecia histórias intensas, cheias de reviravoltas, onde sentimentos se constroem aos poucos e nada é simples, inscreva-se no canal Príncipe do Gado. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está ouvindo essa história. Eu leio todos e adoro saber até onde essas narrativas conseguem chegar. Estamos apenas no começo. E eu prometo, cada capítulo vai ficar marcado. Vamos juntos conhecer o sertão, onde um acordo feito por desespero pode acabar criando um amor impossível de ser ignorado. O envelope amarelado pesava mais que papel. Coronel Augusto Tavares segurava-o com as duas mãos, sentado no banco traseiro da caminhonete que chacoalhava pela estrada de terra rumo à fazenda Santa Cruz. O motorista, seu Zé Pereira, homem de confiança há 20 anos, mantinha os olhos fixos na poeira vermelha que subia do chão seco. Augusto não precisava abrir o envelope de novo. As palavras do Dr. Mendonça ainda ecoavam em seus ouvidos, cada sílaba uma martelada no peito. 7 meses, coronel. Talvez 8 se houver milagre. O câncer está avançado demais. Não há nada que possamos fazer além de controlar a dor. 7 meses. Augusto tinha 52 anos, ombros ainda largos de quem comandou boiadas a vida inteira, mãos calejadas que conheciam o peso da corda e do trabalho. Viúvo há 8 anos desde que Beatriz partiu naquele maldito acidente de carroça, ele nunca mais olhara para outra mulher, nunca mais pensara em casar, nunca mais quisera abrir o coração. E agora, 7 meses. A caminhonete atravessou o portão principal da fazenda. 3.000 hectares de terra boa, pasto verdejante mesmo na seca, currais com mais de 2.000 cabeças de gado Nelore, uma casa-sede que já abrigou 3 gerações de Tavares. Tudo aquilo, construído com suor e sangue, iria para onde? Para as mãos dos sobrinhos. Augusto cerrou os dentes ao pensar em Durval e Carmen. Aqueles 2 abutres já rondavam a fazenda como se ela já fosse deles. Durval, filho de seu irmão mais velho já falecido, era preguiçoso, interesseiro, capaz de vender a própria mãe por dinheiro. E Carmen, aquela víbora de língua afiada, já escolhia os móveis que levaria quando herdasse tudo. Não, ele não deixaria seu legado cair naquelas garras. Mas o que fazer? Augusto não tinha filhos, não tinha herdeiros diretos. Pela lei, tudo iria mesmo para os sobrinhos, a menos que ele tivesse um filho. O pensamento o atingiu como um raio quando a caminhonete estacionou em frente à casa-sede. Um filho, um herdeiro legítimo, alguém de seu sangue para continuar o nome Tavares, para cuidar da terra, para honrar a memória de tudo que ele construiu. Mas como? 7 meses não eram suficientes para conhecer alguém, namorar, casar, ter um filho. Era impossível. Ou talvez não. Augusto desceu da caminhonete com as pernas pesadas. O sol da tarde batia forte no terreiro de chão batido. As galinhas ciscavam perto do curral. O cheiro de terra e estrume, que sempre foi o perfume de sua vida, agora parecia diferente. Talvez porque ele sabia que logo não sentiria mais nada. Foi quando a viu. Luana.
Ela estava estendendo roupas no varal ao lado da casa, o cabelo castanho preso num coque simples, o vestido de chita desbotado, colado no corpo suado pelo trabalho. Tinha 23 anos, trabalhava na fazenda há 2 anos como empregada doméstica. Cozinhava, limpava, lavava, passava. Augusto mal reparava nela. Para ele, Luana era apenas mais uma funcionária, alguém que fazia seu trabalho em silêncio e desaparecia ao fim do dia. Mas agora ele olhava para ela e via algo diferente. Luana era jovem, forte, saudável. E pelo que ele sabia de conversas ocasionais com Dona Maria, a cozinheira, a moça era órfã, sem família, sem marido, sem ninguém no mundo. Vivia num quartinho nos fundos da casa-sede, trabalhava de sol a sol, economizava cada centavo. Ela seria perfeita. O pensamento veio tão rápido e tão frio que Augusto quase se assustou consigo mesmo. Ele estava considerando... o que, exatamente? Fazer uma proposta àquela moça? Pedir que ela se casasse com ele e tivesse seu filho em troca de... o quê? Em troca de tudo. A fazenda, o dinheiro, a segurança que ela nunca teve na vida. Augusto entrou na casa sem dizer palavra. O interior estava fresco, as janelas abertas deixando o vento passar. Luana mantinha tudo impecável. O chão de tábua brilhava, os móveis não tinham um grão de poeira, até as flores no vaso da sala estavam frescas. Ele subiu para o quarto, trancou a porta, sentou-se na beira da cama e abriu o envelope de novo. Carcinoma pancreático avançado, metástase no fígado, prognóstico, 7 a 8 meses. Augusto fechou os olhos. Não havia tempo para romantismo. Não havia tempo para conquistar alguém, para construir um relacionamento. Havia apenas tempo para uma decisão prática, racional, talvez até cruel, mas necessária. Ele precisava de um herdeiro. E Luana precisava de um futuro. Seria um acordo. Um negócio, como tantos outros que ele fizera na vida. Só que desta vez, o que estava em jogo era tudo. Luana terminou de estender as roupas e limpou o suor da testa com as costas da mão. O sol estava inclemente naquela tarde de março, e ela ainda tinha que preparar o jantar, varrer a varanda e lavar a louça do almoço que ficara de molho. Não que ela reclamasse. Trabalhar na Fazenda Santa Cruz era a melhor coisa que lhe acontecera nos últimos anos. Depois de perder os pais ainda criança e viver à mercê da caridade alheia, pulando de casa em casa como empregada mal paga e maltratada, conseguir um lugar fixo ali foi uma bênção. O coronel Augusto era um patrão justo. Pagava em dia, não gritava, não fazia exigências absurdas. Era um homem sisudo, de poucas palavras, que passava o dia inteiro no campo cuidando do gado e só voltava à noite para jantar sozinho na mesa grande da sala. Ele mal olhava para ela, mal sabia que ela existia. E Luana preferia assim. Homens poderosos assustavam. Homens ricos assustavam mais ainda. Ela aprendera desde cedo a se tornar invisível, a baixar a cabeça, a fazer seu trabalho sem chamar atenção. Sobreviver era isso. Não incomodar, não ser vista, não criar problemas. Mas naquela tarde, quando ela entrou na cozinha carregando a bacia de roupas molhadas, sentiu algo diferente no ar. O coronel Augusto estava sentado à mesa da cozinha. Luana parou na porta, surpresa. Ele nunca entrava na cozinha. Nunca. Esse era o território de Dona Maria, a cozinheira, e das empregadas. O patrão ficava na sala, no escritório, nos currais. Não ali. Boa tarde, coronel, ela murmurou, abaixando os olhos. Boa tarde, Luana. A voz dele era grave, rouca. Luana percebeu que ele a observava com uma intensidade estranha. O coração dela acelerou. Será que ela fizera algo errado? Será que ele ia demiti-la? Sente-se, disse Augusto, apontando para a cadeira à frente dele. Luana hesitou. Eu preciso preparar o jantar, coronel. Dona Maria cuida disso hoje. Sente-se. Não era um pedido, era uma ordem. Luana colocou a bacia no chão e sentou-se na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, o corpo tenso.
Ela podia sentir o cheiro de couro e terra que sempre acompanhava o coronel, misturado com algo mais pesado. Cansaço, talvez, ou tristeza. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nela. Luana não ousava levantar o rosto. "Quantos anos você tem?" Ele perguntou de repente. 23, coronel. "Família?" "Não tenho, senhor. Meus pais morreram quando eu era criança." "Pretendentes? Namorado?" Luana sentiu o rosto esquentar. "Não, senhor." "Por quê?" Ela finalmente ergueu os olhos confusa. Eu não sei, coronel. Nunca tive tempo para essas coisas. E nunca ninguém..." Ela parou, percebendo que estava falando demais. Mas Augusto continuava olhando para ela com aquela intensidade que a deixava sem ar. "Você é uma moça de palavra?" Ele perguntou. "Como assim, senhor? Se você fizer uma promessa, você cumpre?" "Sim, coronel, sempre." Augusto assentiu devagar. Então, com um movimento pesado, ele colocou o envelope amarelado sobre a mesa. "Eu voltei da capital hoje. Fui ver um médico." Luana sentiu um aperto no peito. Ela sempre notara que o coronel estava mais magro, mais cansado. Nas últimas semanas, ele mal tocava na comida. Ela achava que fosse apenas tristeza, solidão. "Mas agora, o médico me deu 7 meses de vida," disse Augusto, a voz sem emoção. "Talvez 8. Tenho um câncer que não tem cura." Luana levou a mão à boca, os olhos arregalados. "Coronel, eu sinto muito." "Não precisa sentir," ele a interrompeu. "Eu não vim aqui buscar piedade. Vim fazer uma proposta." Luana piscou, confusa. "Proposta, senhor?" Augusto inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre a mesa, os olhos cravados nos dela. "Eu preciso de um herdeiro. Se eu morrer sem um filho, tudo o que eu construí vai para as mãos dos meus sobrinhos, Durval e Carmen. Você os conhece." Luana conhecia. Aqueles dois apareciam na fazenda de vez em quando, sempre de nariz empinado, tratando os empregados como lixo. Ela os odiava. "Eles vão destruir tudo," continuou Augusto, a voz ganhando um tom de urgência. "Vão vender as terras, dispersar o gado, demolir esta casa. Tudo que meu avô, meu pai e eu construímos vai virar pó. Eu não posso deixar isso acontecer." "Mas o que o senhor quer que eu faça?" perguntou Luana, ainda sem entender. Augusto respirou fundo. "Eu quero que você case comigo." O mundo parou. Luana ficou paralisada na cadeira, os olhos fixos no coronel, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. O senhor disse... Eu disse que quero me casar com você," repetiu Augusto firme. "E quero que você me dê um filho, um herdeiro legítimo. Alguém que possa herdar esta fazenda e continuar o nome Tavares." Luana sentiu a sala girar. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. "Coronel, eu sou só uma empregada. Eu não entendo." "Você vai entender agora," disse Augusto, e havia uma dureza em sua voz que fazia Luana tremer. "Ouça bem o que eu vou dizer, porque só vou falar uma vez." Ele se levantou, contornou a mesa e ficou de pé diante dela. Mesmo doente, mesmo mais magro, ele ainda era imponente. Um homem alto, de ombros largos, que carregava décadas de autoridade no olhar. "Eu tenho 7 meses. Nesse tempo eu preciso casar, ter um filho e colocar tudo em ordem para que esse filho herde a fazenda. Eu não tenho tempo para namoro, para conquistar alguém, para fingir sentimentos que não tenho. Eu preciso de uma solução prática." Ele apontou para ela. "Você precisa de um futuro. Você não tem família, não tem nada. Quando eu morrer, você vai continuar sendo empregada pelo resto da vida, envelhecendo sozinha, sem ninguém para cuidar de você. Mas se você aceitar minha proposta, isso muda." Augusto voltou para a cadeira e abriu uma gaveta, de onde tirou um documento. "Este é meu testamento. Já mandei meu advogado redigir. Se você se casar comigo e me der um filho, você e essa criança herdarão tudo. A fazenda Santa Cruz, as outras 2 fazendas que eu tenho, as contas bancárias, o gado, tudo. Você vai se tornar uma das mulheres mais ricas da região." Ele empurrou o papel para ela. "Tudo o que você precisa fazer é dizer sim."
Luana olhou para o documento, para as letras miúdas que ela mal conseguia ler, e então para o homem à sua frente. Seu patrão. Um estranho. Alguém que ela nem conhecia de verdade. E ele estava pedindo que ela se casasse com ele, que tivesse um filho dele, em troca de uma fortuna. Eu preciso pensar, ela sussurrou, a voz tremendo. Você tem até amanhã de manhã, disse Augusto implacável. Se aceitar, vamos ao cartório na segunda-feira. Se não aceitar, eu vou procurar outra pessoa. Não tenho tempo a perder. Ele se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para ela mais uma vez. Eu sei que é muito, eu sei que não é justo, mas a vida raramente é justa, Luana. Você sabe disso melhor do que ninguém. E então ele saiu, deixando-a sozinha na cozinha, com o testamento sobre a mesa e o coração batendo tão forte que ela achava que ia desmaiar. Luana não dormiu naquela noite. Ficou deitada no colchão fino de seu quartinho nos fundos da casa, olhando para o teto de zinco, ouvindo os grilos cantarem lá fora. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, medo, confusão. Casar com o coronel Augusto, ter um filho dele, herdar tudo. Parecia um conto de fadas ou um pesadelo. Ela não sabia bem. Por um lado, era a chance de uma vida inteira. Luana nunca tivera nada. Nunca possuíra nada além das roupas no corpo e alguns trocados guardados numa lata velha. A ideia de ter uma casa, uma fazenda, dinheiro suficiente para nunca mais passar fome ou medo, era tentadora. Era sedutor demais para ignorar. Mas, por outro lado, ela teria que se casar com um homem que mal conhecia. Teria que se deitar com ele, engravidar dele e depois, em poucos meses, vê-lo morrer. E criar um filho sozinha, um filho que cresceria sem pai, um filho que seria herdeiro de um império, mas também alvo da inveja e do ódio dos parentes do coronel. Luana virou-se na cama, apertando o travesseiro contra o peito. Ela não era boba. Sabia que Durval e Carmen não aceitariam isso de bom grado. Eles lutariam. Questionariam o testamento. Diriam que ela era uma interesseira, uma aproveitadora, que enganou o coronel em seu leito de morte. E talvez tivessem razão. Talvez ela fosse mesmo uma aproveitadora por aceitar aquilo. Mas o que mais ela poderia fazer? Recusar e continuar sendo empregada, trabalhar até os ossos pelo resto da vida, sem nada que fosse seu, sem ninguém para cuidar dela quando envelhecesse? Ou aceitar e arriscar tudo? Luana fechou os olhos com força. Deus, o que eu faço? A resposta não veio. Apenas o silêncio da noite e o peso da decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Luana levantou-se antes do sol nascer, como sempre. Preparou o café, fez o pão, organizou a cozinha. Suas mãos tremiam enquanto trabalhava. Quando o coronel Augusto desceu para o café da manhã, ela estava esperando na sala, de pé, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ele parou ao vê-la. "Decidiu?" perguntou, a voz neutra. Luana respirou fundo. Olhou para aquele homem alto, de cabelos grisalhos e olhos cansados. Um homem que estava morrendo. Um homem que lhe oferecia o mundo em troca de um acordo frio, prático, quase desumano. E então ela disse as palavras que selariam seu destino. "Eu aceito, coronel. A segunda-feira chegou rápida demais." Luana acordou antes do amanhecer, como sempre. Mas desta vez não foi para trabalhar. Foi para se preparar para o casamento. Um casamento que aconteceria em poucas horas, sem festa, sem convidados, sem nada que lembrasse um casamento de verdade. Ela tomou banho na bacia velha de seu quarto, vestiu o único vestido bom que tinha, um de tecido azul marinho que guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam, e prendeu o cabelo num coque baixo. Suas mãos tremiam enquanto passava um batom rosado nos lábios. No espelho rachado da parede, ela mal se reconhecia. Em poucas horas, deixaria de ser Luana, a empregada órfã sem nada no mundo, e se tornaria Luana Tavares, esposa do coronel Augusto, futura mãe de seu herdeiro. A porta do quarto bateu de leve. "Está pronta?"
A voz grave do coronel veio do lado de fora. Luana abriu a porta. Augusto estava ali, trajando um terno cinza escuro que ela nunca ouvira usar, chapéu de feltro nas mãos, a barba aparada. Ele parecia mais magro ainda dentro daquele terno largo, mas seus olhos continuavam firmes, determinados. Estou, ela respondeu, a voz quase sumindo. Ele a observou de cima a baixo, um olhar avaliativo, prático. Não havia admiração ali, não havia desejo, apenas a análise fria de um homem cumprindo um plano. Vamos, disse ele virando-se. O cartório ficava na cidade, a 40 minutos de estrada. Augusto dirigiu a caminhonete em silêncio, os olhos fixos na poeira que subia do chão vermelho. Luana ia ao lado, as mãos apertadas no colo, olhando pela janela sem ver nada. Quando chegaram, o tabelião já os esperava. Seu Almeida, um homem gordo de óculos grossos, cumprimentou Augusto com um aperto de mão e olhou para Luana com curiosidade mal disfarçada. Então é verdade, coronel? O senhor vai mesmo se casar? É verdade, respondeu Augusto seco. Vamos logo com isso. A cerimônia durou 15 minutos. Não houve flores, não houve música, não houve testemunhas além dos 2 funcionários do cartório que assinaram o documento. Seu Almeida leu os termos do casamento civil em voz monótona, perguntou se ambos aceitavam, ouviu os sim de cada um e bateu o carimbo. Pronto, estão casados. Luana olhou para a aliança simples de ouro que Augusto colocara em seu dedo momentos antes. Ela parecia pesada, quente, real demais. De volta à caminhonete, Augusto entregou-lhe um envelope. O testamento registrado. Cópias para você, para mim e para o advogado. Se algo acontecer comigo, você tem todos os direitos legais como minha esposa e futura mãe do meu herdeiro. Luana segurou o envelope com mãos trêmulas. Coronel, me chame de Augusto. Ele a interrompeu, ainda sem olhar para ela. Afinal, agora você é minha esposa. Esposa. A palavra soava estranha, impossível. Quando voltaram à fazenda Santa Cruz, já era final da tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Augusto estacionou a caminhonete em frente à casa-sede e desceu sem dizer nada. Luana o seguiu, o coração acelerado. Ela já conhecia aquela casa. Trabalhara ali por 2 anos, limpando cada cômodo, cada móvel, cada canto. Mas agora era diferente. Agora ela não entrava como empregada, entrava como dona. Augusto abriu a porta principal e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O interior estava exatamente como sempre estivera. A sala ampla com os móveis de madeira escura, o sofá de couro gasto, a mesa grande de jantar onde o coronel sempre comia sozinho. Tudo limpo, tudo em ordem, mas tudo morto. Era como se a casa tivesse parado no tempo. Luana seguiu Augusto pelo corredor. Ele abriu uma porta que sempre estivera trancada. O quarto principal. Este era o quarto que eu dividia com Beatriz, disse ele, a voz subitamente mais baixa. Depois que ela morreu, eu nunca mais entrei aqui. Dormi no quarto de hóspedes todos esses anos. Luana espiou para dentro e sentiu um aperto no peito. O quarto estava coberto de poeira. Lençóis brancos cobriam os móveis como fantasmas. As cortinas estavam fechadas, bloqueando qualquer luz. O ar cheirava a mofo e abandono. Você vai dormir aqui agora, disse Augusto, ainda parado na porta, como se não conseguisse entrar. Pode fazer o que quiser com o quarto. Trocar os móveis, as cortinas, o que for. É seu agora. Luana olhou para ele, viu a dor cruzando seu rosto e entendeu. Aquele homem não estava apenas morrendo de câncer. Ele morrera 8 anos atrás, no dia em que Beatriz partiu, e nunca mais voltara a viver de verdade. Augusto, ela disse suavemente, eu posso limpar, abrir as janelas, mas você precisa entrar comigo, pelo menos uma vez, para se despedir. Ele ficou rígido, os maxilares contraídos. Não precisa... Precisa sim, insistiu Luana, sentindo uma coragem estranha crescer dentro dela. Se você quer que eu viva aqui, se você quer que eu seja sua esposa, então você precisa me deixar ver quem você realmente é
E isso inclui entrar neste quarto. Augusto a encarou por um longo momento. Então, lentamente, ele deu um passo para dentro, e mais outro, até estar no meio do quarto, os olhos fechados, a respiração pesada. Luana entrou atrás dele, caminhou até a janela e abriu as cortinas de uma vez. A luz do pôr-do-sol invadiu o cômodo, revelando tudo. A cama de casal coberta, o guarda-roupa antigo, a penteadeira com espelho embaçado. E na parede, uma fotografia emoldurada. Luana aproximou-se. Era uma mulher bonita, de cabelos escuros e sorriso suave, ao lado de um Augusto mais jovem, mais cheio, mais vivo. Beatriz, murmurou Luana. Ela era tudo para mim, disse Augusto, a voz quebrada. Casamos quando eu tinha 25. Ela tinha 20. Foram 27 anos juntos. 27 anos de felicidade e então uma carroça desgovernada, um acidente estúpido, e ela se foi. Ele abriu os olhos, agora vermelhos. Eu nunca mais consegui dormir nesta cama. Nunca mais consegui entrar aqui sem sentir que estava me afogando. Então tranquei tudo e fingi que este quarto não existia. Luana sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Eu sinto muito, Augusto. Não sinta, ele disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Beatriz teria gostado de você. Ela sempre foi generosa, sempre cuidou dos empregados como se fossem família. Ela teria aprovado o que estou fazendo. Sei disso. Ele olhou para Luana com uma intensidade nova. Eu não estou te usando, Luana. Sei que pode parecer isso, mas eu acredito que você merece esta chance tanto quanto eu preciso dela. E prometo que, nos meses que me restam, vou te tratar com o respeito que merece. Luana assentiu, sem conseguir falar. Naquela noite, Luana limpou o quarto inteiro. Tirou os lençóis velhos, abriu todas as janelas, varreu, passou pano, deixou o ar fresco circular. Trocou as roupas de cama por lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Quando terminou, o quarto parecia outro. A luz da lua entrava pelas janelas abertas, iluminando tudo com um brilho suave. Era um quarto bonito, acolhedor, pronto para recomeçar. Augusto apareceu na porta, observando tudo em silêncio. Ficou bom, ele disse finalmente. Obrigada. Ele hesitou, depois entrou e sentou-se na beira da cama. Luana sentou-se do outro lado, mantendo distância. Eu sei que este não é um casamento normal, começou Augusto, a voz baixa. E eu sei que você não me ama, nem eu te amo, mas precisamos tentar, pelo filho que virá. Luana engoliu seco. Eu sei, eu não vou te forçar a nada, continuou ele. Mas se queremos que isso funcione, precisamos estar juntos, como marido e mulher. O silêncio pesou entre eles. Então Augusto estendeu a mão. Luana olhou para aquela mão grande, calejada, marcada por anos de trabalho, e devagar colocou a sua dentro dela. Os dedos dele eram quentes, firmes. Vamos tentar, disse Luana, a voz tremendo. Um dia de cada vez. Augusto assentiu. E naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, ele dormiu naquele quarto. E pela primeira vez na vida, Luana não dormiu sozinha. Os dias que se seguiram foram estranhos. Luana acordava cedo, como sempre, mas agora não ia para o quartinho dos fundos. Acordava no quarto principal, na cama grande, ao lado de Augusto. Ele sempre levantava antes dela, saía para cuidar do gado e voltava apenas no final do dia. Durante o dia, Luana continuava trabalhando. Não conseguia parar. Limpava a casa, cozinhava, lavava roupas. Dona Maria tentou protestar. Moça, você agora é a patroa, não precisa fazer isso. Mas Luana não sabia ser outra coisa. Trabalhar era o que a mantinha sã, o que a impedia de pensar demais, de se perguntar se havia cometido um erro terrível. À noite, ela e Augusto jantavam juntos. No começo, em silêncio completo. Depois, aos poucos, começaram a conversar. Como foi seu dia? Ela perguntava. Cansativo. O gado está inquieto com a seca. Ele respondia. Pequenas conversas, nada profundo, mas alguma coisa. E à noite, quando se deitavam na mesma cama, Augusto a segurava. Não de forma romântica.
Era mais como uma necessidade, como se ele precisasse sentir que não estava sozinho. E Luana entendia, porque ela também precisava. 3 semanas depois do casamento, Durval e Carmen apareceram. Luana estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o barulho do carro chegando. Olhou pela janela e viu o sedã preto estacionando no terreiro. Seu coração gelou. Durval desceu primeiro. Era um homem alto, magro, de bigode fino e olhos frios. Usava terno mesmo no calor do sertão, sempre tentando parecer mais importante do que era. Carmen veio logo atrás. Mulher de meia idade, cabelos tingidos de loiro, batom vermelho exagerado, roupas caras que gritavam "Olhem para mim". Ela olhou para a casa com aquela expressão de dono que Luana já conhecia bem. "Onde está meu tio?" perguntou Durval assim que entrou, sem sequer cumprimentar. Luana enxugou as mãos no avental. "Ele está nos currais. Voltar para o almoço." Carmen a olhou de cima a baixo com desprezo. "E você é quem, exatamente? A nova empregada?" Luana respirou fundo. "Sou Luana, a esposa dele." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durval piscou como se não tivesse entendido. Carmen soltou uma risada aguda, incrédula. "Esposa? Você está brincando, certo?" "Não estou", disse Luana, mantendo a voz firme mesmo com as mãos tremendo. "Nos casamos há 3 semanas, no cartório da cidade." "Mentira!" Carmen gritou, o rosto ficando vermelho. "Você é uma mentirosa, uma interesseira." "Carmen, se acalme", disse Durval, mas seus olhos estavam frios, calculistas. Ele olhou para Luana com ódio. "Se isso for verdade, vamos contestar. Meu tio está doente, vulnerável. Você claramente se aproveitou disso." Nesse momento, a porta se abriu e Augusto entrou. Ele parou ao ver os sobrinhos, o maxilar contraindo. "O que vocês estão fazendo aqui?" Durval virou-se para ele, apontando para Luana. "É verdade? Você se casou com essa empregada?" Augusto caminhou lentamente até ficar ao lado de Luana e então, para surpresa dela, colocou a mão em sua cintura. Um gesto possessivo, protetor. "É verdade. Luana é minha esposa e sugiro que você fale com ela com respeito." Carmen soltou um grito estrangulado. "Augusto, você enlouqueceu? Ela é uma caça-fortunas. Está apenas atrás do seu dinheiro. E vocês não estão?" retrucou Augusto, a voz cortante. "Vocês aparecem aqui toda semana, medindo cortinas, escolhendo móveis, planejando como vão gastar minha herança antes mesmo de eu morrer. Pelo menos Luana tem a decência de não fingir que se importa." Durval deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. "Você vai se arrepender disso, tio. Vamos contestar esse casamento na justiça. Vamos provar que você não estava em sã consciência quando se casou." Augusto sorriu. Um sorriso frio, perigoso. "Podem tentar. Mas eu tenho laudos médicos provando que estou lúcido. Tenho testemunhas. E tenho um testamento registrado em cartório, deixando tudo para Luana e para o filho que ela vai me dar." Carmen ficou branca. "Filho? Isso mesmo", disse Augusto, puxando Luana para mais perto. "Meu herdeiro legítimo, que vai herdar tudo o que é meu, e vocês não vão ver um centavo." A expressão de Durval era de puro ódio. "Isso não vai ficar assim. Saiam da minha propriedade", ordenou Augusto, a voz como trovão. "Agora." Durval e Carmen ficaram ali por mais alguns segundos, os olhos queimando de fúria. Então viraram-se e saíram, batendo a porta com força. Quando o carro deles desapareceu na estrada, Augusto finalmente soltou Luana. Ela estava tremendo. "Eles vão tentar nos destruir", ela sussurrou. "Eu sei", respondeu Augusto cansado, "mas não vão conseguir. Enquanto eu estiver vivo, vou proteger você. E quando eu partir, o testamento vai proteger você e nosso filho." Luana olhou para ele, para aquele homem que há um mês era apenas seu patrão, e sentiu algo estranho apertar seu peito. Gratidão, talvez, ou algo mais profundo. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando nas palavras de Carmen. Caça-fortunas, interesseira.
Era isso que todos iam pensar, não era? Que ela seduzira um homem moribundo para roubar sua fortuna. E talvez tivessem razão. Ela virou-se na cama e encontrou Augusto acordado também, olhando para ela. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não. Por causa do que eles disseram? Luana assentiu. Augusto suspirou e sentou-se na cama, apoiando as costas na cabeceira. Luana, olhe para mim. Ela se sentou também, os joelhos puxados para o peito. Eu não me importo com o que os outros pensam, disse Augusto. E você também não deveria. As pessoas sempre vão julgar, sempre vão falar, mas só nós dois sabemos a verdade. E qual é a verdade? Perguntou Luana, a voz pequena. Augusto ficou em silêncio por um momento. A verdade é que você aceitou me ajudar quando eu mais precisava. A verdade é que você não me tratou como um homem patético e moribundo, mas como alguém que merecia respeito. E a verdade é que nos últimos dias, pela primeira vez em 8 anos, eu me senti menos sozinho. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Um gesto surpreendentemente gentil. Você trouxe vida de volta para esta casa, Luana. E eu vou ser eternamente grato por isso. Luana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu tenho medo, Augusto. Medo de falhar. Medo de não conseguir te dar um filho. Medo de que, quando você partir, eu não consiga cuidar de tudo isso sozinha. Você não vai estar sozinha, disse Augusto. Você vai ter nosso filho e vai ter toda a estrutura que eu estou deixando pronta. Advogados, administradores, pessoas de confiança que vão te ajudar. E mais importante, você é mais forte do que pensa. Ele a puxou para um abraço. E Luana se deixou cair contra o peito dele, sentindo o batimento lento de seu coração. Nós vamos conseguir, murmurou Augusto. Um dia de cada vez. E naquela noite, pela primeira vez, Luana acreditou nele. 2 meses se passaram. A rotina na fazenda Santa Cruz mudara completamente. Luana não era mais a empregada invisível. Era a senhora Tavares, esposa do coronel, e todos a tratavam com respeito. Alguns genuínos, outros apenas por medo de Augusto. Mas havia algo mais importante acontecendo. Luana estava grávida. A descoberta veio numa manhã de maio, quando ela acordou enjoada pela 3ª vez na semana. Dona Maria, com seus 60 anos de experiência, olhou para ela e sorriu. Menina, você está esperando. Luana fez o teste na cidade. Positivo. Quando contou para Augusto, ele ficou parado por um longo momento, os olhos fixos nela. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seu rosto. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. Tem certeza? Tenho, disse Luana, segurando o exame. Estou de 2 meses. Augusto a pegou nos braços e a girou, algo que ela jamais imaginaria ele fazendo. Quando a colocou no chão, havia lágrimas em seus olhos. Meu filho, ele murmurou, colocando a mão grande no ventre ainda plano de Luana. Meu herdeiro. E então, algo mudou entre eles. O que começara como um acordo frio, prático, começava a se transformar em algo mais. Augusto passou a cuidar de Luana com uma dedicação quase obsessiva. Não a deixava fazer trabalho pesado. Insistia que ela descansasse. Levava-a ao médico toda semana na cidade. E Luana, por sua vez, passou a olhar para ele de forma diferente. Não era mais apenas o patrão que lhe dera uma chance. Era o pai de seu filho. O homem que a protegia, que a respeitava, que tornara real algo que parecia impossível. Era o homem que ela estava começando a amar. Mas o tempo era cruel. Augusto estava visivelmente mais fraco. A doença avançava rápida. Ele já não conseguia trabalhar o dia todo nos currais. Voltava para casa no meio da tarde, exausto, o rosto pálido. Perdera mais peso. As roupas ficavam frouxas em seu corpo. E as dores começaram. À noite, Luana acordava com ele gemendo baixo, segurando o lado direito do abdômen. Ela preparava os remédios que o médico receitara, segurava sua mão, enxugava o suor de sua testa. Está piorando, ele admitiu numa dessas noites, a voz fraca.
Vamos voltar ao médico, disse Luana desesperada. Não adianta, você sabe disso. Mas tem que ter algo que possamos fazer. Augusto segurou o rosto dela com as duas mãos. Luana, olhe para mim. Eu estou morrendo. Não há nada que possa mudar isso. Mas eu não tenho medo, porque agora eu tenho você e nosso filho. Meu legado está garantido. Luana chorou naquela noite silenciosamente, enquanto ele dormia ao seu lado. Chorou pelo homem que ela perdera tanto tempo vendo apenas como patrão. Chorou pelo futuro que eles nunca teriam. Chorou pelo filho que cresceria sem conhecer o pai. E então, numa noite de tempestade em julho, tudo mudou. Luana estava com 4 meses de gravidez. Sua barriga já começava a aparecer, uma pequena curva que Augusto adorava tocar. Naquela noite, ele estava particularmente fraco. Mal tocara no jantar. Subira para o quarto cedo, reclamando de dores fortes. Luana o seguira, preocupada. Vou chamar o médico, ela disse ao vê-lo deitado na cama, o rosto contorcido de dor. Não! Augusto segurou o pulso dela. Fica aqui, comigo. Ela se deitou ao lado dele, colocando a cabeça em seu ombro. Lá fora, a tempestade rugia. Raios iluminavam o quarto. O vento fazia as janelas trepidar. Luana! Augusto murmurou a voz rouca. Eu preciso te contar algo. Pode falar. No começo, isso era só um acordo para mim. Uma solução prática para um problema. Eu não esperava, não imaginei que... Ele parou procurando as palavras. Eu me apaixonei por você. Luana ficou imóvel, o coração disparado. Eu sei que não tenho direito, continuou Augusto. Eu sei que te coloquei nessa situação, mas eu precisava que você soubesse. Nos últimos meses, você me fez feliz de um jeito que eu não sentia desde Beatriz. Você trouxe luz de volta para a minha vida, e eu sou eternamente grato. As lágrimas de Luana molharam o ombro dele. Eu também te amo, Augusto, ela sussurrou. Eu não queria, não planejava, mas aconteceu, e agora eu não sei como vou viver sem você. Augusto a virou para ele, seus olhos fundos, mas intensos. Você vai viver, vai criar nosso filho, vai ser forte, vai ser a mulher incrível que eu sei que você é. Ele a beijou então, pela primeira vez com verdadeira paixão, verdadeiro amor. E naquela noite de tempestade, enquanto o mundo desabava lá fora, eles se amaram como se fosse a última vez. Porque ambos sabiam que poderia ser. Na manhã seguinte, Augusto não acordou. Luana abriu os olhos e imediatamente soube que algo estava errado. Ele estava muito quieto, muito pálido. Sua respiração era rasa, irregular. Augusto! Ela o sacudiu, o pânico tomando conta. Augusto, acorda! Ele abriu os olhos lentamente com dificuldade. Luana, vou buscar ajuda. Ela tentou se levantar, mas ele a segurou. Não, fica, por favor. Mas você precisa de um médico. Não adianta mais, ele sussurrou. Está na hora. Não! Luana gritou, as lágrimas caindo. Não pode ser agora. É cedo demais. Meu amor. A voz dele estava sumindo. Cuida do nosso filho. Faz ele crescer forte. Conta para ele sobre mim, sobre a fazenda, sobre tudo. Augusto, por favor. Eu te amo, ele murmurou. E vou estar sempre com você. E então seus olhos se fecharam. Luana gritou. Gritou como nunca gritara na vida. Dona Maria veio correndo, outros empregados também. Chamaram o médico da cidade, mas quando ele chegou, já era tarde. Coronel Augusto Tavares estava morto. O funeral foi imenso. Metade da região compareceu. Fazendeiros, vaqueiros, comerciantes, até pessoas que Luana nunca vira. Todos queriam prestar suas homenagens ao coronel. Luana estava de preto, a barriga de 4 meses já visível, parada ao lado do caixão. Ela não chorou durante a cerimônia. Não conseguia. Era como se tivesse secado por dentro. Durval e Carmen estavam lá, é claro, de preto também, mas os olhos frios observavam tudo com satisfação mal disfarçada. Eles achavam que tinham vencido.
Após o sepultamento, quando todos foram embora, o advogado de Augusto, Dr. Mendes, chamou Luana para o escritório da fazenda. Durval e Carmen estavam lá também. Vamos à leitura do testamento, disse Dr. Mendes, abrindo uma pasta grossa. Carmen se inclinou para a frente ansiosa. Dr. Mendes começou a ler. E à medida que lia, o rosto de Durval e Carmen ia mudando de expectativa para confusão, de confusão para horror. Deixo todos os meus bens, propriedades, contas bancárias e ativos para minha esposa Luana Tavares e para o filho ou filha que ela está esperando. A Fazenda Santa Cruz, as Fazendas São José e Boa Vista, todo o gado, todos os investimentos e todo o capital ficam sob a administração de Luana até que meu herdeiro atinja a maioridade. Isso é impossível! Durval explodiu socando a mesa. Esse testamento é falso. Foi forjado. O testamento é legítimo, disse Dr. Mendes calmamente. Registrado em cartório, com testemunhas e com laudos médicos comprovando que o coronel Augusto estava em plenas capacidades mentais quando o redigiu. Carmen apontou para Luana com ódio. Ela manipulou ele. Aproveitou-se de um homem doente. Cuidado com o que fala, senhora, advertiu o advogado. Qualquer acusação sem provas pode resultar em processo por difamação. Durval levantou-se, tremendo de raiva. Vamos contestar isso. Vamos levar para a justiça. Essa vagabunda não vai ficar com o que é nosso. Luana, que estivera em silêncio o tempo todo, finalmente se levantou. Colocou as mãos na barriga, ergueu o queixo e olhou diretamente para Durval. Isso nunca foi seu, disse ela, a voz firme e fria. Era do Augusto, e agora é meu e do meu filho. Augusto me escolheu porque sabia que eu ia honrar seu legado, coisa que vocês jamais fariam. Nós somos família de sangue, gritou Carmen. E eu sou a viúva dele, mãe do herdeiro dele, e dona legal de tudo, retrucou Luana. Agora saiam da minha propriedade e não voltem mais. Durval e Carmen saíram furiosos, ameaçando processos, destruição, vingança. Mas Luana sabia que eles não podiam fazer nada. Augusto a protegera, até do além. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Luana. A dor da perda era física. Ela acordava de noite procurando por Augusto ao lado, e a cama vazia era como uma facada. Chorava no banho, chorava enquanto cozinhava, chorava quando passava pelo escritório dele e via suas coisas ainda ali. Mas ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Havia uma fazenda para administrar, empregados dependendo dela, gado para cuidar e um bebê crescendo dentro dela. Dr. Mendes a ajudou muito. Explicou as finanças, apresentou os administradores de confiança que Augusto deixara, ensinou-a a assinar documentos, a tomar decisões. Você está se saindo muito bem, ele disse numa tarde, após revisarem os livros contábeis. O coronel escolheu bem. Luana sorriu tristemente. Ele me escolheu por desespero, mas eu escolhi ficar por amor. Durval e Carmen tentaram contestar o testamento como prometeram. Moveram 3 processos diferentes, mas todos foram rejeitados. O testamento era blindado, impecável, irrefutável. Frustrados, eles tentaram outra tática, espalhar boatos. Diziam pela cidade que Luana seduzira o coronel em seu leito de morte, que ela era uma prostituta, uma aproveitadora, que o filho nem era dele. Luana ouviu tudo em silêncio, e então, num domingo, foi à missa na cidade. Entrou na igreja de cabeça erguida, a barriga de 6 meses orgulhosamente à mostra, e sentou-se no primeiro banco, o banco da família Tavares. As pessoas cochicharam, olharam, julgaram. Mas quando o padre pediu orações pelo falecido coronel Augusto e pela viúva que carregava seu filho, algo mudou. Pessoas começaram a se aproximar de Luana. Ofereceram condolências sinceras. Dona Berenice, a esposa do prefeito, até convidou Luana para o chá das senhoras. Não ligue para Carmen e Durval, ela disse em voz baixa. Todo mundo sabe que eles são venenosos, e todo mundo sabe que o coronel era um homem honrado.
Se ele escolheu você, foi porque viu algo especial. Luana agradeceu, emocionada, e percebeu que, aos poucos, estava sendo aceita. Não como a empregada que casou com o patrão, mas como a viúva Tavares, mãe do herdeiro, senhora da fazenda Santa Cruz. O parto aconteceu numa noite de dezembro. Luana estava com 9 meses completos, enorme, cansada, mas radiante. A barriga era tão grande que ela mal conseguia se mover sozinha. Dona Maria não saía do lado dela, preocupada. Esse menino vai ser grande igual ao pai, ela dizia, rindo. Luana sorria, mas sentia uma tristeza profunda. Augusto não estaria lá para ver o filho nascer, não seguraria o bebê nos braços, não veria os primeiros passos, as primeiras palavras. Ela estava sozinha, mas não completamente. Naquela noite, enquanto jantava, Luana sentiu a primeira contração, forte, aguda, tirando o fôlego. Dona Maria! Ela chamou, segurando a barriga. A velha cozinheira veio correndo. É hora? Acho que sim. Dona Maria mobilizou a casa inteira. Chamou a parteira da região, Dona Socorro, uma mulher de 50 anos que já trouxera metade das crianças do município ao mundo. Preparou água quente, toalhas limpas, tudo o que seria necessário. Luana foi levada para o quarto que fora de Augusto e Beatriz, depois dela e Augusto, e agora só dela. As contrações ficaram mais fortes, mais próximas. Respira, menina, dizia Dona Socorro segurando sua mão. Respira fundo. Está tudo bem. Mas não estava. A dor era insuportável. Luana gritava, suava, chorava. Eram 3 da manhã quando as coisas pioraram. O bebê não descia. Algo estava errado. O menino está virado, disse Dona Socorro preocupada. Preciso virá-lo, mas vai doer. Faz o que tem que fazer. Luana ofegou. Salva meu filho. As próximas horas foram um inferno. Dona Socorro trabalhou com mãos experientes, mas duras. Luana gritou até a voz ficar rouca. Sangrou. Achou que ia morrer. Então, às 6 da manhã, quando o sol começava a nascer lá fora, um choro ecoou pelo quarto. Um choro alto, forte, indignado. É um menino, anunciou Dona Socorro, levantando o bebê coberto de sangue e verniz. Luana desabou na cama, exausta, mas viva. Viva! Dona Maria limpou o bebê rapidamente e o colocou no colo de Luana. Ela olhou para aquele rostinho vermelho, os olhinhos fechados com força, a boquinha aberta no choro, e seu coração explodiu. Era ele, seu filho, o filho de Augusto. Gabriel, ela murmurou, tocando o rostinho delicado. Seu nome é Gabriel, Gabriel Tavares. O bebê parou de chorar ao ouvir a voz dela. Abriu os olhos, olhos escuros, profundos, exatamente iguais aos do pai. E Luana chorou. Chorou de alívio, de amor, de tristeza, porque Augusto não estava ali, porque ele nunca veria aquilo. Mas, de alguma forma, ela sabia que ele estava assistindo. De algum lugar, ele estava sorrindo. Os meses seguintes foram de aprendizado intenso. Luana tinha 24 anos, era mãe de primeira viagem, viúva, dona de um império rural. A responsabilidade era esmagadora. Gabriel era um bebê forte, mas exigente. Chorava muito de noite, mamava constantemente, não dormia direito. Luana vivia exausta, de olheiras fundas, mas não reclamava. Aquele era o filho de Augusto, e ela o amaria com cada fibra de seu ser. Durante o dia, ela continuava administrando a fazenda. Com a ajuda de Dr. Mendes e dos administradores, Luana aprendeu sobre mercado de gado, sobre investimentos, sobre contabilidade rural. Descobriu que tinha talento para negócios. Em um ano, a fazenda Santa Cruz estava mais lucrativa do que nunca. Os boatos maldosos de Carmen e Durval foram morrendo aos poucos. As pessoas viam que Luana era trabalhadora, honesta, dedicada. Ela não gastara a fortuna de Augusto em luxos ou frivolidades. Investia na fazenda, pagava bem os empregados, ajudava a comunidade. Luana tornou-se respeitada, e então veio a vingança de Durval. Ele não conseguira roubar a herança legalmente, mas havia outros meios. Numa tarde, quando Gabriel tinha 6 meses, homens armados invadiram a fazenda Santa Cruz.
Luana estava na casa quando ouviu os gritos. Correu para a janela e viu 5 homens a cavalo, armados, levando o gado pelos portões. Rustlers, ladrões de gado. E no comando deles, supervisionando tudo de longe em seu carro, estava Durval. Luana sentiu o sangue ferver. Pegou Gabriel nos braços, entregou-o para Dona Maria e ordenou: tranca as portas, não saia por nada. Menina, o que você vai fazer? Mas Luana já estava saindo. Foi até o escritório de Augusto e abriu o armário de armas. Ele sempre mantivera rifles ali para proteger a fazenda de predadores. Luana pegou um, verificou se estava carregado e saiu. Os vaqueiros da fazenda já estavam tentando impedir o roubo, mas os homens de Durval eram violentos. Atiravam para o alto, ameaçavam. Luana montou num cavalo e cavalgou até o portão. Parem! Ela gritou, apontando o rifle para cima e atirando uma vez. Todos pararam. Os rustlers, os vaqueiros, Durval no seu carro. Luana desceu do cavalo e caminhou diretamente até Durval, o rifle ainda nas mãos. Você, ela disse, a voz gelada, ordenou isso. Durval desceu do carro, sorrindo com arrogância. Não sei do que está falando, cunhada. Não me chame assim. Eu não sou sua cunhada. E você não é bem-vindo aqui. Esta fazenda deveria ser minha, rosnou Durval. Minha por direito de sangue, não de uma vagabunda que abriu as pernas para o meu tio moribundo. Luana não piscou, apenas ajustou o rifle, apontando-o diretamente para o peito de Durval. Saia, agora, e leve esses bandidos com você, ou eu atiro. Durval riu, mas havia nervosismo em seus olhos. Você não tem coragem. Experimente me testar. O silêncio foi pesado. Os rustlers olhavam uns para os outros, inseguros. Eles não haviam sido pagos para morrer. Foi então que 3 caminhonetes apareceram na estrada, levantando poeira. De dentro delas, desceram fazendeiros vizinhos, amigos de Augusto, todos armados. Dona Luana! Gritou seu Arnaldo, o fazendeiro da propriedade ao lado. Está tudo bem? Está agora, respondeu Luana, sem tirar os olhos de Durval. Seu Arnaldo caminhou até o lado dela e encarou Durval com desprezo. Durval, você é uma vergonha. Seu próprio tio teria nojo de você. Os outros fazendeiros concordaram, rodeando os rustlers. Durval percebeu que estava perdido. Subiu no carro, os dentes rangendo de ódio. Isso não acabou, Luana. Sim, acabou, disse ela. Porque se você voltar aqui, eu não vou ameaçar. Eu vou atirar de verdade. E vou alegar legítima defesa. E todos esses homens vão testemunhar a meu favor. Durval saiu em disparada, levantando poeira. Os rustlers o seguiram rapidamente. Quando eles desapareceram, Luana finalmente abaixou o rifle. Suas mãos tremiam. Seu Arnaldo colocou a mão em seu ombro. Você é forte, menina. Mais forte do que muitos homens que conheço. Augusto escolheu bem. Luana agradeceu a todos, emocionada, e percebeu que pela primeira vez desde a morte de Augusto, ela não se sentia sozinha. Ela tinha aliados, tinha amigos, tinha uma comunidade que a apoiava. Quanto a Durval e Carmen, o destino os alcançou. Durval, desesperado por dinheiro, começou a se envolver com pessoas perigosas, apostas ilegais, dívidas enormes. Em menos de 2 anos perdeu tudo. A casa, os bens, até o carro. Morreu aos 50 anos, sozinho, bêbado, num quarto alugado na capital. Ninguém foi ao funeral. Carmen não teve sorte melhor. Sem o dinheiro de Durval, sem a herança que tanto cobiçara, ela envelheceu amarga e isolada. As amigas de sociedade a abandonaram. Ela morreu 10 anos depois, numa casa de repouso pública sem visitas. A justiça divina tardou, mas não falhou. Gabriel tinha 10 anos. Era um menino lindo, alto para a idade, de cabelos escuros e olhos profundos como os do pai. Tinha a personalidade forte de Augusto, mas a gentileza de Luana. Ele adorava a fazenda. Passava os dias andando a cavalo, cuidando do gado com os vaqueiros, aprendendo tudo sobre a terra que um dia seria dele. Luana tinha 33 anos agora.
ainda bonita, mas marcada pelo trabalho e pela vida. Cabelos com alguns fios brancos precoces, rugas finas ao redor dos olhos. Mas era respeitada, temida até. A Fazenda Santa Cruz prosperara sob seu comando. Era a mais produtiva da região. Luana investira em tecnologia, em melhoramento genético do gado, em sustentabilidade. E não parara ali. Comprara mais 2 fazendas. Criara um instituto que dava bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Construíra uma escola na comunidade. O nome Tavares era sinônimo de sucesso e honra. Numa tarde, Luana e Gabriel estavam na varanda da casa, tomando limonada, quando ele perguntou: "Mãe, conta de novo sobre meu pai." Luana sorriu. Ela contava essa história toda semana. Seu pai era o homem mais honrado que já conheci. Forte, trabalhador, justo. Ele amava esta terra mais do que tudo. E quando soube que ia morrer, ele fez de tudo para protegê-la. "E ele te amava?" Gabriel perguntou, como sempre. "Sim", disse Luana, os olhos marejando. "Ele me amou, e eu amei ele, com cada pedaço do meu coração." Gabriel ficou quieto por um momento. "Eu queria ter conhecido ele. Eu também queria, meu filho." Luana puxou o menino para perto. "Mas ele vive através de você. Cada vez que você cuida de um animal, cada vez que trata alguém com respeito, cada vez que defende o que é certo, você está honrando ele." Gabriel assentiu. "Sério, eu vou cuidar da fazenda quando crescer. Prometo." "Eu sei que vai", disse Luana, beijando sua cabeça. Gabriel tinha 30 anos. Era um homem agora, alto, forte, com a mesma presença imponente do pai. Casado com Ana, uma professora da cidade, com quem tinha 2 filhos pequenos. Augusto, de 5 anos, e Beatriz, de 3. A Fazenda Santa Cruz era agora um império. Gabriel expandira ainda mais, modernizara, tornara um modelo de agropecuária sustentável no país. Luana tinha 53 anos. Aposentara-se da administração direta da fazenda, mas continuava morando na casa-sede. Agora passava os dias cuidando dos netos, bordando, recebendo amigas para chá. Era uma senhora respeitada, querida, quase uma lenda na região. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida na varanda. Gabriel, Ana, as crianças, Luana. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. O pequeno Augusto, de 5 anos, puxou a manga de Luana. "Vovó, conta a história do vovô que eu nunca conheci." Luana sorriu, pegando o menino no colo. "Ah, meu netinho, seu avô Augusto era um homem muito especial. Ele era forte, sério, mas tinha um coração enorme. E quando ele me conheceu, eu era apenas uma moça simples, sem nada no mundo. Mas ele viu algo em mim e me deu a chance de uma vida inteira." "E ele é o dono desta fazenda?" perguntou Beatriz. "Era", corrigiu Luana. "Mas agora a fazenda é de seu pai Gabriel. E um dia vai ser de vocês, porque este é o legado do seu avô. Não apenas terra e gado, mas amor, trabalho e honra." As crianças ouviram, fascinadas. E Luana olhou para Gabriel, para Ana, para os netos, para tudo que fora construído. 28 anos atrás, ela era uma empregada assustada, sem nada, sem futuro. Agora era matriarca de uma família, mãe de um homem incrível, avó de crianças lindas. E tudo graças a um acordo feito por desespero. Um acordo que se transformou no maior amor de sua vida. Gabriel tinha 40 anos, Augusto, o neto, 15, Beatriz, 13, e havia mais 3 netos agora, Júlia, Pedro e a pequena Cecília. A Fazenda Santa Cruz celebrava seu centenário. 3 gerações de Tavares trabalhando na mesma terra. Uma história de suor, lágrimas, amor e legado. Luana tinha 63 anos. Estava mais frágil agora, o corpo cansado de uma vida inteira de trabalho. Mas ainda lúcida, ainda forte em espírito. Numa tarde, ela pediu a Gabriel para levá-la ao cemitério da cidade. Ele a acompanhou, segurando seu braço enquanto caminhavam entre as lápides, até chegarem àquela que ela visitava toda semana há 3 décadas. Augusto Tavares, 1972-2024. Esposo amado,
pai ausente, mas sempre presente. Luana ajoelhou-se com dificuldade diante da lápide. Gabriel tentou ajudá-la, mas ela fez sinal que estava bem. Oi, meu amor, ela murmurou tocando a pedra fria. Vim te contar as novidades. Gabriel está incrível. Administra a fazenda melhor do que você e eu juntos. Augusto, nosso neto, que tem seu nome, quer ser veterinário. Beatriz quer ser advogada. Os outros 3 são ainda pequenos, mas promissores. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, Augusto. Seu legado está vivo, mais forte do que nunca. E eu cumpri minha promessa. Cuidei de tudo. De Gabriel, da fazenda, da família. Exatamente como você pediu. Ela limpou as lágrimas. Eu sinto sua falta todos os dias. Mas eu sei que você está orgulhoso. Eu sei que está sorrindo lá de cima, vendo tudo que construímos. Gabriel colocou a mão no ombro dela, emocionado. Mãe, vamos. Está esfriando. Luana assentiu, levantando-se com a ajuda dele. Mas antes de sair, olhou mais uma vez para a lápide. Te amo, Augusto. Hoje, amanhã, sempre. E foi embora, apoiada no filho, deixando para trás flores frescas sobre o túmulo do homem que mudara sua vida para sempre. Luana Tavares faleceu aos 72 anos, dormindo em sua cama, na mesma casa onde vivera os últimos 45 anos de sua vida. Morreu em paz, cercada por filhos, netos e bisnetos. Seu funeral foi imenso. Metade do estado compareceu para prestar homenagens àquela que fora conhecida como a Dama de Ferro do Sertão. Foi enterrada ao lado de Augusto, exatamente como pedira em vida. E na lápide, Gabriel mandou escrever: Luana Tavares, 1999-2071, esposa amada, mãe extraordinária, mulher inesquecível. De empregada a rainha, de acordo a amor, construiu um legado que jamais será esquecido. A Fazenda Santa Cruz continua próspera até hoje. Agora é administrada pela 5ª geração de Tavares. As terras se multiplicaram. O gado é exportado para o mundo inteiro. A família é uma das mais ricas e respeitadas do país. Mas todo ano, no aniversário de morte de Augusto e Luana, toda a família se reúne no cemitério e contam para as crianças pequenas a história do avô que fez um acordo desesperado com uma empregada humilde e de como esse acordo se transformou na história de amor mais bonita que o sertão já viu. Porque no final não foi a riqueza que criou o legado, foi o amor, foi a coragem, foi a decisão de 2 almas quebradas de se arriscarem juntas e construírem algo eterno. Esta história nos ensina que a vida raramente é justa, mas às vezes, nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, Deus coloca pessoas em nosso caminho que mudam tudo. Augusto estava morrendo e desesperado. Luana estava sozinha e sem futuro. Juntos, criaram um milagre. Não foi fácil, não foi bonito, não foi como nos contos de fadas, mas foi real e foi amor. O tipo de amor que constrói, que protege, que permanece mesmo após a morte. Luana poderia ter recusado, poderia ter tido medo, mas ela arriscou. E ganhou não apenas uma fortuna, mas uma família, um propósito, um amor verdadeiro. Augusto poderia ter deixado tudo para os sobrinhos gananciosos, mas ele escolheu dar uma chance a alguém que merecia. E no processo encontrou felicidade em seus últimos meses de vida. Às vezes, os caminhos de Deus são tortuosos. Às vezes, Ele nos coloca em situações impossíveis. Mas sempre, sempre há um propósito maior. E se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se, sua história ainda não acabou. Seu milagre ainda pode estar a caminho. E às vezes, a decisão mais assustadora que você pode tomar é exatamente a que vai mudar sua vida para sempre.